Sem previsão de um cessar-fogo, os ataques entre Israel e Irã seguem como preocupação não só para o Oriente Médio, mas também para a comunidade internacional. E justamente para avaliar os riscos e influências globais do conflito é que vamos receber a Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender esse cenário todo. Professora Priscila, você já está acompanhando aí os desdobramentos deste conflito. A gente teve a novidade das manifestações de Donald Trump e de Vladimir Putin a respeito dessa intensificação do conflito, inclusive com o presidente americano dando prazo. Claro que pedindo por uma saída diplomática, mas de alguma maneira também alertando o mundo todo sobre a possibilidade de uma entrada dos Estados Unidos. Como é que você vê, professora Priscila Caneparo? Bem-vinda e boa noite. Bom, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Bom, vamos começar falando sobre essa posição do Trump. A gente tem costumado falar no cenário das relações internacionais que o Trump virou o homem das 2 semanas, né, basicamente. Desde o primeiro mandato, ele deu 2 semanas para apresentar, por exemplo, um plano de saúde que englobasse a universalidade dos estadunidenses. Depois veio 2 semanas para a Rússia apresentar um plano concreto para cessar fogo na Ucrânia, 2 semanas para apresentar novas tarifas para os estados, 2 semanas para que a China desse uma resposta, e agora ele vem com essa retórica de dar 2 semanas justamente para decidir se os Estados Unidos vão ou não ingressar na guerra Israel versus Irã. Só que esse é um ponto de extrema relevância porque existe um cenário dentro dos Estados Unidos, inclusive dentro dos apoiadores do Trump, que são totalmente contrários ao ingresso dos Estados Unidos nessa guerra. Porque a proposta do Trump, quando ele veio a ser eleito, era justamente acabar com a intervenção dos Estados Unidos, principalmente a gastança de dinheiro dos Estados Unidos nas guerras do Oriente Médio, nas guerras do leste europeu. Por conseguinte, seria muito hipócrita, seria muito incongruente o Trump partir para uma retórica mais prática, partir por um ataque justamente ao lado de Israel contra o Irã. Eu acho pouco provável que os Estados Unidos venham a participar diretamente nesse conflito, inclusive porque o Trump vai perder parcela dos seus apoiadores, inclusive dentro do Partido Republicano. Para a gente ter uma ideia, 53% dos americanos desaprovam o ingresso dos Estados Unidos na guerra da guerra Israel versus Irã, e apenas 19% apoiariam o Trump se porventura ele ingressasse nessa guerra. Esse é um ponto. O segundo ponto também que a gente precisa ler é justamente a questão do quê? A questão de que o Congresso dos Estados Unidos já deu sinais que não irá aprovar o decreto justamente falando, discutindo, debatendo sobre o ingresso dos Estados Unidos. A gente tem que entender que existe uma divisão de poderes e o que a gente costuma chamar de ato complexo. O que significa isso? Para que os Estados Unidos ingressem numa guerra, a gente precisa da manifestação de 2 vontades. Uma vontade do presidente, outra vontade do poder legislativo. O presidente, teoricamente, ele não pode entrar na guerra simplesmente por sua espontânea vontade. Ele precisa da autorização do Congresso dos Estados Unidos. E o Congresso já sinalizou que não irá aprovar. Aí vem, obviamente, a questão se o Trump, de fato, vai esperar e vai aceitar, vai acatar essa posição do Congresso. A gente vai aguardar mais 2 semanas, mas eu acho pouquíssimo provável que os Estados Unidos façam uma intervenção direta nessa guerra Israel versus Irã. Professora Priscila, vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas, nosso convidado especial hoje, professor Manuel Furriela, te faz a próxima pergunta. Olá, Priscila. Você acredita que os Estados Unidos, a gestão Trump, melhor dizendo, caso tenha que decida efetivamente entrar nesse conflito, teria como construir um discurso para apresentar perante o Congresso e perante a opinião pública americana? Em caso positivo, o que você imagina que seriam os argumentos, né? Que a gente acompanhou em outros conflitos, é interessante que quando os Estados Unidos não conseguiam entrar, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, acontecia um fato que fazia com que entrasse. Ataque a Pearl Harbor, por exemplo, que fez com que entrasse na Segunda Guerra, atacasse o Japão. Você teve alguns episódios. Nesse caso, a gente não tem algo que efetivamente envolva os Estados Unidos. Mas o que você acredita que seria um bom discurso para Trump tentar convencer a opinião pública americana e também o legislativo? Bom, boa noite. Vamos lá para a retórica e depois vamos para a prática. A retórica do Trump já está clara, que é justamente se porventura
o Irã vier atacar alguma base militar, alguma embaixada dos Estados Unidos, os Estados Unidos ingressaria diretamente nesse conflito. Mas é importante, foi pouco noticiado, o Irã acabou atacando, não de maneira direta, não de maneira proposital, a embaixada dos Estados Unidos, sim, em Israel. Ele acabou atacando, acabou danificando essa embaixada, mas, porventura, os Estados Unidos fez um pouco de vista grossa para justamente não participar desse conflito diretamente. O que eu acredito que seria uma comoção nacional dentro da perspectiva dos Estados Unidos, o que autorizaria, porventura, a gente ter o ingresso dos Estados Unidos a partir da opinião pública, porque a gente sabe que o cenário político ele é muito dinâmico, ele é muito fluido, a gente pode ter diversos arranjos e rearranjos dentro do Congresso, mas a opinião pública, acredito piamente que só teriam 2 caminhos que autorizaria os Estados Unidos, o Trump, a ingressar nessa guerra. Um primeiro caminho, se ficasse comprovada a existência de um programa nuclear iraniano para fins militares, e aí a gente fala uma comprovação de fato, não uma retórica como está acontecendo nesse momento, porque muitas pessoas já dizem que essa retórica se assemelha muito àquilo que foi a era Bush, a retórica em relação ao programa nuclear iraquiano. Mas se comprovasse, se a mídia, por assim dizer, ela reportasse, apresentasse, mostrasse, eu acredito que daí a opinião pública norte-americana, de fato, autorizaria esse ingresso dos Estados Unidos. E a segunda perspectiva, obviamente, se a gente tivesse um ataque por terra do Irã a Israel, aí eu acho um pouquinho mais provável que a opinião pública tivesse essa intersecção com o governo Trump e também, obviamente, se o Irã se utilizasse de tecnologia nuclear para fins militares dentro de Israel. Aí, obviamente, a gente teria uma comoção como um todo, não apenas Estados Unidos, mas também Europa estariam envoltos nesse conflito. Perfeito. Professora Priscila Caneparo, a pergunta agora, temos tempo para mais uma pergunta, a pergunta será de Dora Kramer. Boa noite, professora. Eu queria, não sei se dá para a gente fazer, para a senhora fazer. Eu acho tão ruim chamar você de senhora, você é muito jovem e já está aqui, já é nossa habituê. Vou chamar de você, tá legal, Priscila? Olha só. Por favor. Pontualmente, não, porque é uma garota. Pontualmente, assim, o que o Donald Trump precisa sopesar? O que ele precisa botar na bandeja? Não sei se dá para a gente fazer isso pontualmente, de maneira rápida, para tomar essa decisão de ir ou não ir. Dora, eu acho piamente que o Trump, ele vem do ambiente privatista. A gente precisa entender que o Trump é um negociador nato, mas na perspectiva empresarial. Então, ele vem com essa dinâmica de pressionar e é de um jogo zero. Ele sempre quer levar alguma vantagem. Então, o que a gente não entende é que as relações diplomáticas do Trump são muito diferenciadas àquelas que a gente tem no contexto do mundo e na história política. Então, dentro dessa premissa, a gente nunca sabe se o Trump está blefando, se o Trump, de fato, está inserindo alguma dinâmica, algum diálogo que ele quer concretizar. A gente nunca sabe se ele está no ambiente político ou se ele está no ambiente empresarial dentro da presidência. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho muito pouco provável que o Trump vá cumprir essas 2 semanas, porque ele vai e volta na retórica. Ele falou, nós estamos controlando os céus do Irã. Nós quem? Ele está na guerra? Ele não está na guerra, né? Mas a retórica dele parece que ele está diretamente envolvido. Agora, o que ele tem que sopesar é a situação da aprovação do seu governo. Porque, de fato, existem diversos problemas internos nos Estados Unidos que até o J.D. Vance, que é o vice do Trump, está colocando um pouco de panos quentes justamente para falar, não é bem assim, nós não estamos envoltos na guerra, né? Porque ele é muito mais individualista na perspectiva do MAGA, ele quer concretizar mais que o Trump, o MAGA, né? O Make America Great Again, se voltar para os Estados Unidos, então o Trump talvez tenha que sopesar essas questões. O ambiente interno está extremamente caótico na perspectiva da aprovação popular do Trump, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à economia dos Estados Unidos, que a gente viu um contexto de inflação que pode levar a uma recessão até o final do ano. Terceiro, a questão das universidades, né, encabeçadas por Harvard, que estão se posicionando contrário, então a comunidade científica acadêmica está se posicionando contrário ao Trump. E quarto, obviamente, algumas rusgas que ele está tendo com alguns estados
que tem uma liderança democrática, como é o caso de Nova York, como é o caso da Califórnia. Então, esses pontos ele vai ter que sopesar, porque pode crescer a desaprovação do seu governo se, porventura, a gente tiver o ingresso dos Estados Unidos nessa guerra. Porque, inclusive, é muito importante destacar para quem está aqui nos assistindo, não existe consenso sequer dentro do Partido Republicano em relação ao ingresso dos Estados Unidos nessa guerra. Então, o Trump vai ter, sim, uma tarefa árdua de conseguir convencer, primeiro, a questão dos seus aliados políticos e, segundo, a população estadunidense. Eu não acho que ele vai conseguir fazer isso. Perfeito, conversamos aqui com a professora Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender os detalhes deste conflito entre Israel e o Irã. Professora Priscila, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, boa noite para vocês.